E chegou mais um lindo episódio do nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus santeirinhos de plantão. E é com imensa alegria que eu quero compartilhar com vocês mais uma história de um lindo santinho. E adivinhem, quem é o santinho de hoje? Sim, e como sugestão, se tiverem um cafezinho quentinho por aí, um chazinho ou um copinho de água bem geladinha, dependendo da região, né, do país, que eu sei que tem um lugar que tá frio, tem um lugar que já tá calorzão. Um pedacinho de bolo, uma pipoquinha também é bem-vindo, né, minha gente? Porque é uma delícia a gente ver uma coisa, assistir, né, ver uma coisa massa, bacana, acompanhada de um petisquinho, não é mesmo? Bora lá pro vídeo. Então, hoje o santinho é o São Domingos de Gusmão, minha gente. Já ouviram falar de São Domingos de Gusmão? Minha gente, parando para pensar nisso, sobre os nossos santos, né? Eu observei que os santos, né, eles são como uma janela de Deus no mundo, né? A gente olha a imensidão, a quantidade de santos, de milagres, todos para nos orientarem, nos trazerem fortalecimento, esperança, fé em dias melhores, momentos que a gente está passando às vezes e a gente precisa se apegar, né, com um santinho, com uma santinha, com Jesus, né, pedir a sua intercessão. E a gente vê, né, como se fossem essas janelas, esses sóis que Deus põe pra gente olhar e orar e acreditar, né, ter fé neles e crer. Com São Domingos, minha gente, não é diferente. Ele é essa janela, né, que Deus nos deixou como um alimento, como um lugar para que a gente possa se fortalecer. Não é isso? E bora para a história dele, minha gente. Olha só, São Domingos, ele é um santo de silêncio. E quando ele abria a boca, o povo se convertia num pulo do gato, minha gente. E na sua infância, ele também era uma criança tímida, quietinha, sabe? Não era aquele alvoroço todo, não. E há um momento da história dele que é muito lindo, minha gente. E tu, já viu alguma imagem dele de São Domingos? Tu já conhece, já visse por algum canto alguma imagem dele? Olha só. Ele tem na imagem dele um livro vermelho numa mão e um lírio branco na outra. Pode botar reparo. Quase sempre também tem um cachorro, vice minha gente. Tem um cachorro. E adivinhar, com uma tocha acesa. Meu Deus, na boca. Já pensasse? Parece estranho, não é? Mas olhe só o signo disso tudo. Esse cachorro, que sempre acompanha São Domingos nas imagens, ele vem de um sonho da mãe dele. Antes de São Domingos nascer, ela viu um cão soltando fogo pela boca. Meu Deus, já pensasse, num sonho tu vê um cão soltando fogo pela boca? Mas, como ela tinha muita fé, ela já entendeu, não é isso? A mensagem que Deus trazia. Esse menino irá incendiar o mundo com a luz da palavra de Deus. Olha que lindo que é. Por isso, até hoje, o cachorrinho com a tocha representa os dominicanos pregadores ardorosos. Os dominicanos pregadores ardorosos. E quem foi São Domingos, minha gente? São Domingos, ele nasceu lá na Espanha, em 1170. Como eu havia dito, ele era uma criança calada. Ele gostava muito de estudar. Amava estudar, mas ele não era só dos livros, não. Ele amava estudar as coisas de Deus já. E ele queria o mundo, ele queria a gente, ele já tinha esse ímpeto, sabe? De querer salvar almas, de querer melhorar o mundo. E ele, quem criou a Ordem dos Pregadores, que a gente conhece como os dominicanos. Então, olha que missão linda de São Domingos. E não pensa não, minha gente, que ele vivia só dentro do convento fechado, não. Não. Ele gostava, era de estar no meio do povo, ouvindo
as coisas do povo, as dores, os pedidos, sabe? Vivendo como Jesus vivia no meio do povo, sabendo a dor, sabendo as preocupações, o que tinha que ser feito, né, para melhorar o mundo. Pois é, e ele fazia isso ainda anunciando a palavra de Deus com o coração. Minha gente, e não bastando tudo essa força que esse homem tinha, ele jejuava, vice menino. Ele era muito tempo sem comer. E detalhe, rezando. Não era deitadinho dormindo, não, para distrair a fome, não. Era rezando. E era feito uma lamparina acesa a ele no meio da noite escura. De tanto que rezava, de tanto que crê, né, naquelas palavras. Não é isso? E tem gente que chama ele de santo dos estudiosos. É verdade, né? Como eu disse, ele amava estudar desde criança. Mas ele também é o santo dos que têm dúvida. Quem nunca sentiu dúvidas em sua vida, né? Em sua caminhada, em sua jornada na Terra, né? Em escolhas. A gente vive com dúvidas, não é, minha gente? E decisões que a gente tem que tomar. Às vezes a gente fica apreensivo, com medo de fazer algo errado. E são domingos. Ele está ali para nos dar uma inspiração, né? Para nos acudir nesses momentos. A gente pede, são domingos, de meu coração junto de Jesus, né? Que eu consiga ter sabedoria para fazer as coisas. Então, ele nos traz também esse sentido, né? De nos ajudar nesse momento de dúvida e dos que querem também sair da mentira para viver na verdade. Olha quantas coisas bonitas, né, que nós podemos aprender com São Domingos, né, nos inspirar e solicitar a ele e agradecer também, né, minha gente? A gente às vezes pede, mas esquece do principal, que é agradecer, né? Agradecer de poder estar ali vivo, com saúde, podendo pedir. E a gente sabe que os momentos da vida não são fáceis. E a gente pega esses santinhos, essa oração, como um remédio, né? Que possa nos dar força para a gente continuar, né? Com fé, com amor no coração. Não é isso? E olha só, minha gente, as festas em homenagem a ele aqui no Brasil são muito lindas. Eu fiz uma breve pesquisa pra gente, né, descobrir onde estão essas maiores festas. Então, olha só, nós temos em São Domingos do Capim, lá no Pará, tem uma procissão ribeirinha. Olha que linda, ribeirinha, minha gente, dentro da água. Deve ser coisa mais linda, né? Os barquinhos todos enfeitadinhos, coloridinhos, com São Domingos vindo. Ai, deve ser coisa mais linda. Quero muito um dia poder ir lá, viu, minha gente? Temos também outra em São Domingos do Prata. Já aí fica na cidade de Minas Gerais e tem novena e cavalgada. E as pessoas se vestem de preto e branco. Em Sergipe, no Maranhão e na Bahia, é muita reza também. E também tem a festa. Então, a gente pode ver que o São Domingos, ele é celebrado, né? A gente pode observar que é um santo muito querido e muito celebrado também, né? O povo leva os pedidos. A gente vê também vários depoimentos também de pessoas que alcançaram graças, né? Vários devotos de São Domingos também que alcançaram uma graça, né? Pediram por a questão da dúvida, né? Por que caminho seguir, o que fazer, questão de estudo também, né? Já que ele é o santinho dos estudiosos e também graças alcançadas nessa questão da vida, né? De viver de mentiras, de se sentir perdido, né? Também ele trouxe esse esclarecimento, né, minha gente? Essa luz acesa, né? E nós podemos ver também uma coisa, sabe, minha gente, que a nossa fé, né, é algo que ela não tem preço. Ela é algo valioso porque ela está dentro do nosso coração. É algo como Jesus, né, é Jesus ressuscitado. Então, ele que promove esse amor, esse calor que está no coração da gente e que mantém a gente vivo. Mesmo diante das nossas dificuldades, a gente crê que o próximo dia pode ser melhor. E a gente já agradece a Deus por essa oportunidade, né? De poder crer, de poder
vivenciar, né, algo bom que Deus está cuidando pra gente, que Deus vai promover. Não é isso? E minha gente, tem mais uma curiosidade sobre... Curiosidade não, né? Na verdade é algo assim, muito forte que eu achei, porque é algo que nos significa muito, né? Para nossa religiosidade. São Domingos, sabe, minha gente? Ele é ligado ao Rosário. Vocês sabiam? Ao Rosário. Dizem que foi Nossa Senhora. Olha aí, minha gente. São Domingos teve a visão de Nossa Senhora. Ela apareceu para São Domingos e lhe entregou o terço como uma arma contra o mal. Então nós vemos, né, mais uma vez, o exemplo da oração, a força da oração, e a oração feita de coração, com amor, com bons pensamentos, com amor ao próximo, né? Essa oração que vem direto de Jesus, do coração crístico de Jesus, ela tem muito poder. E São Domingos, ele viu a própria Nossa Senhora entregando essa arma poderosa em suas mãos, né? Que é o rosário. E ele espalhou essa oração, minha gente, por onde ele passava, feito um vento no canavial. São Domingos, a gente pode dizer que a missão dele foi muito bonita, né? E outra coisa muito linda que ele tinha era uma humildade. Sabe, minha gente, como Jesus, né? Nosso maior exemplo de humildade, pois se fez humano, né? O Filho de Deus se fez humano, com seus trajes tão simples, com seus pés sempre empoeirados nas suas sandálias, sempre recorrendo aos mais necessitados, aos doentes. Então a gente vê o São Domingos se espelhando e se inspirando na humildade de Jesus, né? Ele não queria pompa não, minha gente. Ele não queria título algum. O povo via nele a própria luz do Evangelho. E é por isso que em várias imagens ele aparece também com anjos, coroando ele com flores. Então nós temos imagens que ele tá com o cachorro com a tocha, que significa lá aquele sonho que a mãe dele teve, alguns com os anjos, com o livro, com o lírio, né? E esses anjos, eles representam a recompensa de Deus para quem prega com o coração, né? Então a gente vê que o coração, o amor verdadeiro, o respeito pelo próximo que Jesus nos ensinou, é tudo, né? E a coroa da glória que nunca murcha. Então ele foi coroado por anjos como agradecimento, né? Pelo bom coração que ele teve, pela sua manifestação divina e humana perante os outros, perante o próximo, né? A humanidade. E, minha gente, eu fiz uma pesquisa também, né? Sobre quais são os maiores pedidos, o que as pessoas mais pedem, os mais comuns a São Domingos também, né? E aí, como eu tinha dito, a sabedoria para estudar, né? O discernimento nas escolhas da vida, proteção contra mentiras e fofocas. Olha que ponto principal também, né, minha gente? Porque, olha, tem gente que para fazer fofoca, nossa, meu Deus do céu, mas não. Nós não vamos cair nessa tentação, não. Temos o Rosário, temos São Domingos, temos o exemplo de Jesus, não é isso? E força para seguir a vocação certa. Então, esses são os maiores pedidos dos seus devotos, né? Essa força para seguir a vocação certa, eu creio que é a mais difícil, porém é assim, como a recompensa que o próprio São Domingos ele recebeu de Deus, né? Essa coroa de flores colocada por anjos, né? Então a gente pede sempre essa força, que a gente esteja no caminho do bem, do amor, no caminho do coração de Jesus, né? E com essas janelas, como a gente disse lá no início do nosso vídeo, né? Com esses vários santinhos e santas que nos inspiram tanto, que nos fortalecem, que com o exemplo de suas vidas nos mostram, né, a ter sabedoria, a ter paciência, a crer
num dia após o outro e agradecer a Deus pelas bênçãos do dia a dia, pelo nosso cotidiano, que às vezes parece que é sempre a mesma coisa, mas a misericórdia de Deus já é da gente ter levantado vivo, né, minha gente? Olhar para o céu, poder se alimentar, não é? Porque nós sabemos, né, as situações como são, né, de vida da humanidade. Então, a gente pede para Deus nos dar, né, esse discernimento, e a gente agradece por cada dia que a gente tem a oportunidade de estar vivo, né? E, minha gente, temos também, minha gente, eu encontrei o trecho de um hino de São Domingos. E é um hino bem curtinho, mas é muito lindo, olha. São Domingos glorioso, missionário do Senhor, tua vida foi um dom, tua pregação, o amor. Com a palavra, tu venceste o erro e a escuridão. Leve a luz de Cristo ao mundo. São Domingos da missão. E viva São Domingos, viva a palavra que vem do amor de Deus, de Jesus, né, minha gente? Quero agradecer a todos os meus santeirinhos, as minhas santeirinhas, por mais esse vídeo, por mais esse momento de compartilha de fé. A gente conhecer mais um grande amigo nosso, né, que é São Domingos, porque nós vemos em nossos santos e santas amigos e amigas diretamente que Jesus nos deu para a gente poder conversar, desabafar, fazer um pedido, né? E, minha gente, se essa história tocou teu coração, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, comenta aqui embaixo também. Se tu já é devoto de São Domingos, se já conhecia ele, alcançou alguma graça, e compartilha também com quem tu acha que vai amar conhecer São Domingos, ou que nesse momento precisa, né, dessa oração especial que São Domingos nos traz, né? A questão de estudo, dos caminhos, das decisões. E eu mais uma vez agradeço e eu volto já já com mais um amado e iluminado vídeo do nosso canal. Tchau!